Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar seguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. Mas o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Segundo o livro dos Reis, o tema é a desobediência, o autor é desconhecido, porque assim como o livro de 1 Reis, foram vários autores e foi escrito ali da data de 590 a 550 a.C., no exílio babilônico, enquanto eles estavam lá presos, foi escrito o livro de 2 Reis. Os destinatários são os israelitas. Principais personagens são Elias, Eliseu, Ezequias, Manassés, Josias e Jeremias. Os acontecimentos mais importantes é o arrebatamento ali de Elias, que é levado para de Israel, a Assíria toma Samaria, reformas de Ezequias e Josias e a queda de Jerusalém. Vamos lá então, em resumo, o livro de 2 Reis, a partir do capítulo 2, conta ali o arrebatamento de Elias, o início do ministério de Eliseu. No capítulo 3, conta ali os reinados de Judá e Israel. No capítulo 4, os milagres através de Eliseu. No capítulo 10, o massacre da família de Acabe. No capítulo 11, reinados, mais uma vez, de Israel e Judá. Depois, a prisão do reino de Israel, que foi primeiro. E no capítulo 25, a prisão no reino de Judá. Vamos então às curiosidades do livro de 2 Reis. Começa lá com a morte de 102 soldados com fogo de Deus, através de Elias, que profetizou contra Acasias, porque Acasias adoeceu e pediu para consultar deuses estranhos. Então, o Elias fala, adverte, né, Acasias, que fica com raiva. Elias vai para o monte e ele pede para que os soldados fossem lá trazer Elias à força. Elias ora e fogo de Deus desce e mata os primeiros 50 soldados com o capitão, depois os segundos 50 soldados com o capitão, até que o terceiro pede lá por misericórdia e Elias, diante da orientação de Deus, desce e profetiza sobre a morte de Acasias e ele realmente morre. No capítulo 2, a gente lê lá que tem outros profetas de Deus, além de Elias e de Eliseu. Tanto que enquanto Elias estava ali nos seus últimos dias de peregrinação sobre a terra, esses profetas falam com Eliseu, Elias vai subir para o céu. E Eliseu fala, eu sei, fica caladinho. Depois eles chegam em Jericó, a mesma coisa, chegam próximo do Rio Jordão, outros profetas também falam sobre o arrebatamento de Elias. E quando eles chegam no Rio Jordão, tem a abertura do Rio Jordão de novo. A gente viu lá a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão com Israel atravessando. Dessa vez atravessou através da capa de Elias. Elias dobra sua capa, toca nas águas do Rio Jordão, elas se abrem e ele e Eliseu passam a seco. No versículo 14, depois que Elias é arrebatado, somente Eliseu volta, mas com a capa de Elias ele toca no Rio Jordão e ele passa também em seco. E ali Elias é arrebatado, né, num redemoinho de fogo, desce lá carros de fogo, e Elias, enquanto estava conversando com Eliseu ali, ele é levado para o céu num redemoinho de fogo. Para que procurar Elias? Depois que Eliseu chega do outro lado do Rio Jordão, aqueles profetas falam com Eliseu. Deixa a gente voltar lá para procurar o Elias. Eliseu fala, não adianta, o homem foi arrebatado. E então ele fala, então vai procurar para ver se acha alguma coisa. E aí quando eles chegam lá, procuram por 3 dias, não encontram Elias, eles voltam, falam com Eliseu, não achamos o homem. E Eliseu falou, eu falei, para que vocês queriam procurar, né? Milagres através de Eliseu, a partir do capítulo 2, nós vemos aí o primeiro milagre, que foi transformar as águas amargas, águas ruins e a terra estéril em um manancial de águas boas, através de jogar sal nessas águas. Depois, no capítulo 4, nós temos lá o milagre da viúva, né? Essa viúva que era viúva de um desses profetas que andavam ali com Eliseu. Por isso que ela fala, meu marido, teu servo, morreu. Era um dos profetas que estavam ali no ministério de Eliseu. E ali multiplica-se o azeite da viúva, né, com seus 2 filhos. Depois, no versículo 17, tem a sunamita, que ela era estéril, e ela tem um filho. E é um milagre. Depois o filho adoece e morre. Mas Eliseu volta lá, ora a Deus, e o menino ressuscita. Depois tem outro milagre, que é a comida envenenada que se torna sã, né? E estava lá naquela panela, a morte estava na panela, e Eliseu coloca a farinha naquela panela, e lá essa panela, a morte é tirada daquela panela. Depois a multiplicação de pães, 20 pães de cevada que alimentou 100 homens e ainda sobrou. Depois a cura de Naamã, no capítulo 5,
No capítulo 6, o ferro do machado que é flutuado. Também no capítulo 6, no versículo 17, Israel estava cercado pelos sírios, né? Então, Eliseu precisava de atravessar, e ele passa no meio dos soldados, e eles, como cego, não veem Eliseu e o seu servo. No capítulo 7, durante aquela fome terrível que aconteceu lá, o Eliseu profetiza que haveria uma fartura, haveria comida, mesmo que eles estavam cercados por homens, pelos soldados sírios. Capítulo 2, voltando um pouquinho lá, sobre a careca de Eliseu. Alguns dizem que realmente Eliseu tinha um problema de calvície, outros falam que é um voto que ele fez a Deus, mas acontece que os meninos, né, estavam zombando de Eliseu, então vem uma ursa e despedaça aqueles 42 meninos que estavam falando sobre a careca do Eliseu. No capítulo 6, a história da fome, os sírios cercaram Israel. Então, não deixavam entrar comida, e ali conta a história de duas mulheres, onde uma primeira mulher se aproxima dessa segunda e fala com ela: vamos matar o seu filho e comer o seu filho, literalmente, como um canibal mesmo. Então, e no outro dia a gente mata o meu filho e come ele. E aí mataram o menino, comeram ele num dia. Quando foi matar o da primeira mulher, ela não deixou, escondeu, e ela foi reclamar isso com o rei, que ficou muito triste. Uma história terrível, mas no capítulo 7 a gente vê que através da palavra de Eliseu, a fome é terminada, porque os leprosos vão até o acampamento dos sírios e vê que aqueles soldados não estão lá mais. Eles veem os leprosos chegando e acham que é o exército de Israel, eles fogem de medo, mas na verdade eram 4 homens leprosos, né? Milagres de Deus. Morte de Jezabel, quando a gente viu lá no capítulo 21 de 1 Reis. Se você ainda não viu, pode voltar aí nesse canal, tem o vídeo lá, Estudo da Bíblia, 1 Reis, livro de 1 Reis. Está profetizado através de Elias a morte de Jezabel. Ela está no alto de uma torre, Jeú chega, Jezabel se pinta toda, né? E aí o Jeú fala: joga essa mulher aqui embaixo. Ela estava no alto de uma torre, eles jogaram ela, o sangue dela salpicou os carros ali de Jeú, e ele atropela ela ainda, e vem os cães e comem a carne de Jezabel, tanto que ficou somente a palma das mãos e os pés dela, que estavam lá. Lá no capítulo 9, lá no versículo 36, falaram, né, que no pedaço do campo de Israel os cães comerão a carne de Jezabel. Então, não se... E tanto que no velório nem pôde dizer que essa é Jezabel, que não deu para reconhecer o corpo dela. Depois tem a morte da descendência de Acabe através de Jeú. Começa lá no capítulo 9 de 2 Reis e termina no capítulo 10. Por quê? Vou explicar rapidamente. Acabe teve uma brilhante ideia de se aliar com o rei de Judá, que era Josafá. E como é que ele fez isso? Pediu a filha dele, Atalia, para se casar com um filho de Josafá. Eles se casam, têm filhos, então toda a descendência de Judá e de Israel são descendência de Acabe, o que não agradou o nosso Deus, porque que falou através de Eliseu que toda a descendência de Acabe seria exterminada. Então Jeú chega, no capítulo 10 você vê que ele mata toda a descendência de Acabe, toda a descendência, tanto dos reinos de Judá quanto dos reinos de Israel, mata todos os profetas de Baal, e ali a gente pensa, pronto, acabou a idolatria em Israel. Porém, eu coloco lá, né, no versículo 29 do capítulo 10, que isso, Jeú? Jeú, depois de matar todo mundo, não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão. O Jeroboão que é aquele lá do início da divisão dos reinos. Depois de Salomão morre, fica Roboão, e aí Jeroboão assume o reino do norte e Roboão o reino do sul. Esse Jeroboão que cometeu o pecado de colocar altares a outros deuses, o Jeú seguiu esses deuses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ele reinou aí durante 28 anos em Israel e morreu. Enquanto isso, em Judá, teve uma rainha, que era Atalia, mãe de Acasias, né? Vendo que seu filho era morto, destruiu toda a descendência real, mas aí a filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás e guardou esse menino, e Judá passou a ser governado por uma rainha durante esse período, que é a rainha Atalia. Continuando aí as curiosidades do livro de 2 Reis, né? A origem do gasofilácio no reino de Joás, no capítulo 12, no versículo 9, tem a origem do gasofilácio,
né, que o sacerdote Joiada tomou um cofre, fez um buraco na tampa e pôs no pé do altar, a mão direita dos que entravam à casa do Senhor, e os sacerdotes guardavam a entrada da porta, punha ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Assim nasceu o gasofilaço que a gente usa até hoje lá na igreja. Morte de Eliseu e mais um milagre, Eliseu morre, né, no versículo 20, e onde ele foi sepultado, jogaram um corpo e aquele homem, tocando os ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Glória a Deus. No capítulo, aí a gente vê uma série de novo de reis que fizeram o que era bom, o que era mal aos olhos do Senhor. E no capítulo 17 nós temos o final de Israel, que é levado cativo para da terra de Israel. O último rei, que foi o rei Oséias, lá no versículo 16 e 17, fala que, que todo Israel foi levado para fora, né, no capítulo 6. No ano 9, né, o rei da Síria tomou Samaria, levou Israel cativo para a Síria e fê-los habitar em Ala, em Abor e junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, ou seja, tirou toda aquela parte geográfica a norte do reino de Judá. Israel foi toda tirada de lá. E por que eles foram? Porque desobedeceram à voz de Deus. No capítulo 19 conta a história de Ezequias e Senaqueribe, porque depois que Israel foi destruída pelos assírios, né? Pelos sírios, então eles queriam tomar também a Judá e a Jerusalém. E ali eles mandam cartas, porém o rei Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor e Deus os livrou de lá. Através do profeta Isaías, teve ali a profecia contra Senaqueribe, e depois no capítulo 20, só aquela doença, né, do rei Ezequias, que era para a morte, mas quando ele dá a notícia para Ezequias, Ezequias ora e Deus pede a Isaías para voltar e falar que vai ter mais 20 anos, mais 15 anos de vida. A cura da úlcera, né, que era a doença que Ezequias estava, foi colocada ali uma pasta de figos, colocaram sobre a chaga e Ezequias sarou. Aí nós temos o Manassés, que foi o reinado mais longo, reinou 52 anos em Jerusalém, um reino de mais longevidade, mais do que Davi, que foi 40 anos, Saul, Salomão. O Manassés, apesar de ser o rei mais terrível, que fez coisas horríveis diante do Senhor, mas foi o reinado mais longo. E, porém, depois que ele morre, o Josias, que entrou no lugar dele, foi um rei muito bom, que fez o que era bom aos olhos do Senhor, renovou a aliança com Deus, voltou a celebrar a Páscoa, achou lá os escritos da época de Moisés e trouxe ao povo um grande arrependimento, e não foi no reinado dele que Judá foi tomada. 150 anos depois de Israel, Judá é levado cativo. Lá no capítulo 24, o rei Joaquim foi o último rei de Judá. Ele foi ali invadido pelo Nabucodonosor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, cercou, destruiu tudo, queimou a cidade, derrubou os muros. E no capítulo 25 a gente vê o fim de Jerusalém, que Nabucodonosor cercou, colocou trincheiras e levou todo o ouro de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, mas não levou todo mundo. No versículo 22, no mesmo capítulo 25, fala lá que ficaram os remanescentes, né? Porque o Nabucodonosor levou somente os jovens, pessoas de grande influência, e deixou lá pessoas que eram pobres, que eram idosas, pessoas que não seriam capazes de levantar um exército para destruir Nabucodonosor. Então ele deixou Gedalias como um líder dos remanescentes lá de Jerusalém, e ficaram lá aquelas pessoas tomando conta da terra, mas uma terra totalmente arrasada e destruída. Assim nós vemos aí, né, o livro de 2 Reis, o reinado de Jorão, né, que foi muito mal, depois Jeú, que foi mal também, depois Joacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Menahem, Pecaías, Peca, Oséias, todos esses reis de Judá, todos ruins. E os profetas da época, né, que foi Elias, depois Jonas, Amós e Oséias, todos os profetas da época desses reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Isso do reino do norte. No reino do sul, nós temos aí o Jeorão, que foi mal, o Acasias, que foi mal, a Atalia, que foi a rainha, que foi mal, o Joás foi bom, o Amazias foi bom, Azarias foi bom, o Jotão,
bom, Acás já foi ruim, Ezequias foi bom, Manassés foi ruim, Amon foi ruim, Josias foi bom, Joacás, Joaquim, Joaquim, Zedequias, todos ruins. E os profetas que estavam na época desse reinado do sul eram Obadias, depois Joel, depois Isaías e Miqueias, depois Naum, Sofonias e Jeremias, depois Jeremias e Abacuque, e nos últimos reinados foi Jeremias. Só para fazer aí mais um pincelado geral dos reis de Judá e de Israel, a gente vê aí, né, na sua esquerda, os reis que desagradaram, que agradaram e que desobedeceram. Saul desagradou, Davi agradou e Salomão desobedeceu. Todos eles reinaram 40 anos. Aí teve a divisão do reino e todos esses reinos aí, na época, na sua esquerda, os reis de Judá, na sua direita, os reis de Israel. Pois bem, gente boa, chegamos ao final aí do estudo do livro de 2 Reis. Você continue estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, e aquela dica, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, lê a Bíblia inteira pelo menos uma vez na sua vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.